Olá pessoal, estamos aqui de volta. Eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil. É muito bom tê-lo conosco. E nós estamos aqui hoje para encerrar, na verdade, os temas relacionados à teoria geral dos contratos. Nós vamos falar sobre a extinção dos contratos, as formas de extinção, as formas normais e não tão normais assim de extinção dos contratos, né? Um tema próprio dessas questões preliminares, essas disposições gerais sobre os contratos. Então vamos lá, nós temos aqui no nosso slide, né, uma previsão, uma anotação sobre a previsão legal referente à extinção dos contratos. Vejam, né, para vocês se posicionarem, os artigos 472 a 478 do Código Civil, né? O legislador trazendo aqui algumas, na verdade, algumas das hipóteses de extinção dos contratos. É importante a gente destacar, caro amigo, caro concursando, que, obviamente, o legislador ele não esgotou todas as formas de extinção dos contratos. Essas hipóteses trazidas aqui no 472 até no 478 são hipóteses exemplificativas. Mas nós vamos então analisar algumas dessas hipóteses sem a pretensão de efetivamente esgotá-las. Mas vamos ver o que nós temos então para a extinção dos contratos. Vejam, a primeira causa, vamos lá para o nosso slide, a primeira causa de extinção é a chamada extinção normal do contrato. Vocês podem chamar atenção para essa hipótese, porque ela está intimamente relacionada ao cumprimento da obrigação. Então, esse modo é absolutamente normal. Como são extintos efetivamente a maioria dos contratos, enfim, com o cumprimento da obrigação ou adimplemento da obrigação. E uma vez, então, perfectibilizada o contrato com esse cumprimento, se extingue a relação. Nesse caso, nós podemos dizer que os direitos pessoais ou obrigacionais, eles são temporários. Por que eles são temporários? Porque a tendência deles é o cumprimento e a sua extinção. O cumprimento é realização, é a negociação. Nós vimos lá anteriormente as etapas de formação do contrato. Tem a fase preliminar, com as primeiras conversas, depois, num segundo momento, a proposta, num terceiro momento, a aceitação, com a fixação do contrato propriamente dito, e depois, uma vez cumprido, normalmente, com o cumprimento da obrigação, o adimplemento da obrigação, ele se extingue. Por isso que a professora Maria Helena Diniz fala que esses direitos são temporários, diferente de alguns direitos, de outros direitos que permanecem, como, por exemplo, o direito de propriedade próprio do direito das coisas, né? Vale a pena vocês chamarem atenção para esse detalhe. Também nós temos que chamar atenção para o fato de que um contrato pode ser extinto pela morte, né? Decorrente, então, de causa-mortes. E chamem atenção, destaquem nas anotações de vocês, que é muito claro esse caso, essa hipótese de extinção, quando a obrigação for personalíssima. Existem algumas obrigações que realmente só poderão ser prestadas, somente poderão ser concretizadas, realizadas por uma determinada pessoa. Nós temos aqui, por exemplo, a hipótese de um contrato, de uma obrigação assumida por um pintor célebre que se obrigou a, então, pintar um quadro
específico e, infelizmente, ele não... ele faleceu, então a obrigação é personalíssima e extinto estará o contrato em razão da morte daquele que deveria prestar a obrigação personalíssima, então. Além disso, nós temos, é importante, amigo concursando, nós verificarmos que existem, chamem atenção, para a extinção do contrato por fatos anteriores à celebração. Por exemplo, uma invalidade. Uma invalidade. Vejam só, quando nós falamos em invalidades, caro amigo, nós estamos falando de um plano do negócio jurídico, que é o plano justamente da validade, se nós adotarmos aqui o posicionamento ou a teoria pontiana dos fatos jurídicos, né? Aquela teoria que defende o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia dos negócios jurídicos. Nós, então, teríamos eventualmente uma extinção do contrato por uma invalidade, ou seja, pela inobservância de algum critério, de algum requisito que está no plano efetivamente da validade, né? Se nós relembrarmos aqui o artigo 104 do Código Civil, os negócios jurídicos eles só terão eficácia, né, e serão válidos se o agente for capaz, se o objeto for lícito, se for observada a forma. Se, por exemplo, houver um vício quanto à pessoa que não era capaz para realizar o negócio, esse contrato pode ser extinto justamente por um fato anterior, lá na formação do contrato, e que gera a invalidade negocial. Né? Então, a única coisa que nós vamos verificar, que dependendo da invalidade, ou a invalidade gera efetivamente uma nulidade absoluta, ou uma nulidade, ou uma anulabilidade. Mas isso é um tema para um outro debate. Aqui é só para a gente efetivamente destacar. Bom, nós temos também aqui, para servir de exemplo, nós temos a chamada extinção por fatos posteriores à celebração, por fatos posteriores. Então, num primeiro momento, houve a formação adequada, o negócio jurídico existiu, é válido, né? Enfim, está surtindo seus efeitos, as suas consequências, mas por algum outro motivo ele vai ser extinto. Quando que isso pode acontecer? Essa hipótese de extinção também é conhecida, caros amigos, por rescisão contratual. Né? Quando nós falamos de rescisão contratual, nós estamos falando então de uma extinção por fatos posteriores. Um exemplo claro de extinção por fatos posteriores é a resolução contratual, decorrente da inexecução das obrigações ajustadas, com culpa ou sem culpa. Nesse caso, se a obrigação então não foi cumprida, se não foi prestado o serviço, se não entregou a coisa, enfim, deveria ter sido feita alguma coisa e não foi feita, se deveria não ter feito alguma coisa, né, uma obrigação de não fazer, uma obrigação negativa, com culpa ou sem culpa, nós temos então a resolução contratual e é uma causa posterior. Vale a pena aqui para a gente pensar também nas hipóteses, numa hipótese que o legislador traz aqui para a extinção por fatos posteriores à celebração. Eu gostaria que vocês chamassem a atenção aí para os artigos 478 até o 480
que traz aí a hipótese da onerosidade excessiva. Vejam só, a hipótese de onerosidade excessiva está bem descrita no 478. Vejam só o que diz o legislador no 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão à data da citação. O 479 diz assim: a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. E artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterando o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Caro amigo, essa é uma hipótese também de extinção por fatos posteriores à celebração. Vejam, nesse caso, o contrato ficou pesado para uma das partes. Por quê? Por vários fatores. Pode ter ocorrido um desemprego inesperado e com uma redução de renda que o contratante, né, não esperava em hipótese alguma, um aumento inflacionário muito grande que incide sobre uma cláusula de correção monetária de uma parcela na compra e venda de um imóvel, de um lote urbano, enfim. Todas as vezes que eventualmente houver essa alteração substancial no negócio e isso trouxer um desequilíbrio contratual muito grande, isso pode acarretar justamente a extinção do contrato por uma onerosidade excessiva para uma das partes. É possível se rever isso, o próprio legislador autoriza. O 479 expressamente menciona, a gente volta lá ao 479, dizendo que a resolução poderá ser evitada todas as vezes que o réu se demonstrar interessado, né, numa eventual ação de resolução de alteração das condições do contrato para se restabelecer o equilíbrio. Essa onerosidade excessiva, ou essa resolução por onerosidade excessiva, ela é fruto da necessidade de se manter a igualdade entre os contratantes, está relacionada à teoria da imprevisão, não era previsto isso acontecer e por isso então, eventualmente essa resolução pode se dar por uma vontade alheia daquele que contratou. Caro amigo, caro concursando, mais uma vez aqui, eu gostaria de deixar a minha palavra de incentivo para você, que você continue nessa maratona, continue estudando com bastante afinco, com bastante vontade, com desejo de vencer, siga em frente e até a próxima.